Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao livro do Gênesis, nosso capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 18. Ouçamos. Javé respondeu a Caim: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. Caim saiu da presença de Javé e habitou na terra de Nod, a leste de Éden. Caim se uniu à sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irad, Irad gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. Esse é o texto que nós vamos refletir. O Senhor responde a Caim: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Javé colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto por quem o encontrasse. O discurso do sinal de Caim é muito comentado. Este sinal colocado na fronte, colocado na testa de Caim. Alguns afirmam que na fronte de Caim foi colocado o nome de Deus. Outros afirmam, que foi colocado na fronte de Caim um sinal, o sinal Tav, em hebraico que significa sinal. Lhe foi colocado um sinal de carne escura. E quem visse Caim e via o sinal, entendia que não devia tocá-lo por causa do sinal da marca. Não se trata aqui de uma condenação à morte de Caim. Isto o texto não trata. Mas que Caim, mas a Caim foi dada uma proteção. Devemos lembrar quando Javé foi acusado injustamente, devemos lembrar quando José foi acusado injustamente de ter agido, com a mulher de Potifar. José veio encarcerado. Ele não foi encarcerado por aquilo que ele não fez, porque Potifar sabia muito bem que podia confiar em José a administração. Ele sabia que o verdadeiro problema era a sua mulher. Ele aprisiona José para protegê-lo da má fama e se torna, assim, guardião de José. Caim, nesse sentido, vem protegido. E na nossa tradução diz: aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. Mas não é esse o sentido do texto hebraico. Quem mata Caim não sofrerá uma pena pior de 7 vezes mais. Não significa isto. Mas significa que aquele que mata Caim aparecerá à 7ª geração. Quem foi o 7º depois de Adão, da descendência de Caim? Um certo Lameque. Este Lameque, disse para suas mulheres, Ada e Sela: ouçam a minha voz, mulheres de Lameque, escutem minha palavra. Por uma ferida
eu matarei um homem, e por uma cicatriz matarei um jovem. Se a vingança de Caim valia por 7 vezes, a de Lameque valerá 77. Gênesis capítulo 4, versículo 23 a 24. O sétimo depois de Adão, descendente de Caim, fala de alguém que matou. Este sinal que Caim trazia na testa, na fronte, era uma profecia, a predição de Deus que vai acontecer com Lameque. Javé não está condenando Caim, dizendo que o sangue de Abel será vingado entre 7 gerações, mas está predizendo que depois da vingança de Abel, chegará a 7ª geração. Na 7ª geração se dará a vingança. Assim o Senhor coloca um sinal em Caim, e quem o encontrasse, não o matasse. Esta era a expectativa de Deus. Quando Deus coloca a própria marca em Caim, implica uma proteção, uma pertença, e ninguém deve tocá-lo. A mesma marca, a mesma coisa, nós vemos no livro do Apocalipse, quando Deus faz marcar 144.000. Através daquela marca visível e evidente, os seres humanos tomarão consciência de que eles, assinalados, pertencem a Deus. Quando Deus quer proteger alguém, ele coloca um sinal para que ninguém o toque. Versículo 16. Assim Caim saiu da presença de Javé e habitou na terra de Nod, a leste de Éden. Nod significa errar, e dá a ideia de que Caim foi um errante. O seu ser errante, fugitivo, nomeia o lugar onde ele se estabelece com o mesmo nome, do lugar, Nod, errante. Essa localidade se chama, essa localidade, que é a localidade de Nod, é o local onde habita o errante, o nômade, isto é, Caim. Todos estes nomes geográficos que encontramos, por exemplo, Nod, Tigre, Eufrates, etc., não eram nomes que existiam na época de Caim, mas se refere ao tempo do narrador bíblico, que nomeia essas localidades nomes conhecidos em seu tempo. O texto que lemos não foi contado por protagonistas, isto é, não é Caim aquele que escreve e descreve os fatos. É um narrador, que a antiguidade atribuía a ser Moisés, que na sua época, o narrador bíblico coloca os nomes dos locais da sua história, do seu tempo. Os nomes que conhecemos no livro do Gênesis são nomes que encontramos já na época de Moisés. Versículo 17. Caim se uniu a sua mulher, conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho Enoque. Não confundir com Enoque, que será elevado ao céu. Este é um outro Enoque. Caim conhece sua mulher. O verbo conhecer significa que quando Caim foi a Nod, conheceu sua mulher. Foi ali que ele teve este filho. Mas, na verdade, ele não casou na cidade de Nod. Ele já era casado, muito antes.
Esta mulher de Caim não foi encontrada na cidade de Nod, mas já fazia parte da família do clã de Adão. Uma das mulheres de Caim era Auã, segundo a literatura judaica. Auã era uma das irmãs de Caim. Auã toma o nome de Rabá, cuja raiz significa portador de vida. A cidade construída era um lugar tribal, muito primitivo, e deu o mesmo nome de seu filho, Enoque. Visto que veio dado o nome a essa cidade, é possível, no mundo antigo, chegar a uma cidade com este nome? Efetivamente sim, mas não neste lugar geográfico, a leste do Éden. Depois vemos a genealogia de Enoque, versículo 18. Enoque gerou Irad, Irad gerou Miviael, Miviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque, o sétimo depois de Adão, da descendência de Caim. Enoque, em hebraico, significa trégua, repouso, e que irá inspirar o Pai. Irad significa um construtor de cidades, pois Irad tem a mesma raiz de cidade. Maviael significa atingido por Deus. Não sabemos se é em sentido negativo ou se é sentido positivo. Como a geração de Caim é uma geração má, seguramente este nome tem um significado negativo, né? A ponto de ele ter dado esse nome ao filho. Depois temos Lameque, que significa jovem, forte e poderoso, que não deve ser confundido com Lameque, filho de Sete, o filho de Adão, que irá substituir Abel. Eu pulei, desculpa. Matusael significa homem de Deus. Então, aqui nós vemos uma pequena caminhada de reflexão sobre esse texto. Nós vamos depois continuar do versículo 19 em diante. E terminando assim, praticamente, esse capítulo 4. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.